Bom, pessoal, essa é uma iniciativa do Observatório de Políticas em Saúde, em parceria com o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Já foram realizados 8 encontros com temáticas propositivas a uma reflexão crítica no contexto da pandemia por Covid-19, né? Então, essa série de encontros foi iniciada nos meses de março a junho de 2020, né? Agora está se iniciando um novo ciclo de debates, onde serão abordadas outras temáticas interdisciplinares e atuais para pensarmos as políticas de saúde no Brasil. Então, hoje é a abertura desse novo ciclo, com o tema Educação à Saúde, Processos Pedagógicos e Assistenciais em Saúde no Território. E aí, então, para iniciar, eu vou fazer uma leitura aqui do currículo dos professores convidados, né, todos muito queridos, com uma extensa caminhada no Sistema Único de Saúde, uma galera da pesada e muito bacana. Eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito potente e muito bonito. Então, a gente tem o professor Ricardo Burke Cecim, professor titular na área de Educação em Saúde, Saúde Coletiva, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi diretor da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e foi diretor do Departamento de Gestão de Educação da Saúde no Ministério da Saúde. Fez residência multiprofissional em saúde mental no Centro Integrado de Psicologia, cursou especialização em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, mestrado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado em antropologia médica pela Universidade Pública de Tarragona, na Espanha, e estágio pós-doutoral sênior em participação social e políticas públicas em saúde pela Universidade Pública de Parma, na Itália. O homem é viajado, viu, gente? É líder do Educa Saúde, grupo de pesquisa do CNPq, Educação e Ensino da Saúde, e é membro titular da Comissão Nacional de Residência Multi-Uniprofissional em Saúde. Então, esse é o nosso querido professor Ricardo Burke Cecim. Temos o professor José Ivo dos Santos Pedrosa, nosso querido Zé Ivo, professor titular em saúde coletiva da Universidade Federal do Piauí desde 1981, graduado em medicina pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em saúde comunitária pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas. Coordenou a área de Educação Popular em Saúde no Ministério da Saúde do Brasil de 2003 a 2010. Na Universidade Federal do Piauí, atua como professor de programas de pós-graduação em Ciências e Saúde da Família, desenvolvendo pesquisas no campo da promoção da equidade em saúde, mobilização, participação popular e ensino na saúde, utilizando metodologias qualitativas e participativas. Atualmente, coordena um curso de graduação em medicina no campus Ministro Reis Veloso, da Universidade Federal do Piauí, em Parnaíba. Vice-presidente da Abrasco e é membro do GT de Educação Popular da Abrasco. Querida professora Maria Rocineide Ferreira da Silva, por quem eu tenho uma grande admiração e um amor muito grande também, é enfermeira, especialista em saúde da família, mestre em saúde pública pela UES, doutora em saúde coletiva pela Associação Ampla, UES-UFC, professora adjunta do curso de enfermagem da UES, coordenadora regional da Rede Unida, membro do grupo de Trabalho de Educação Popular e Saúde da Abrasco. Foi coordenadora do Sistema Municipal de Saúde Escola do município de Fortaleza, onde coordenou a elaboração do primeiro projeto de residência multiprofissional em saúde da família, no período de 2008 e 2009. Foi consultora do Ministério da Saúde no projeto PROFAI e no projeto Aperfeiçoamento de Gestão em Atenção Primária, pelo CONAS,
membro da coordenação da Associação Científica da Rede Unida, membro do GT da Educação Popular e Saúde, da Abrasco, e da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde, membro do Conselho Editorial da Associação Científica da Rede Unida, revisora de periódicos científicos, é líder do grupo de pesquisa Políticas, Saberes e Práticas em Enfermagem e Saúde Coletiva, CNPq. E participou da minha banca de doutorado também. Ela esqueceu de colocar isso, mas ela foi membro da minha banca de doutorado, me deu essa honra. Então, eu não sei, professor Zé Ivo e professor Ricardo não estão aqui na imagem, né? Mas você começa, é isso, Nedia? Não, quem começa é o professor Zé Ivo. Zé Ivo, você está por aí? O professor Zé Ivo caiu. E o professor Ricardo está por aí também? Isso, agora o meu microfone está ligado, mas a imagem... Pronto, tá. Deixa eu ver a imagem agora. Pois pronto, então o Zé Ivo está com a palavra. Eu, né? Bom, deixa eu ver se a imagem consegue desbloquear aqui, porque não está permitindo compartilhamento. Vamos ver agora. Bom, eu falo sem imagem mesmo. Fico tentando. Só um pouquinho, Zé. Cada convidado tem 15 minutos para poder estar fazendo a sua apresentação. Vocês querem que a gente avise quando estiver na hora de concluir, ou como é que vocês preferem? Bom, você dá um toque. Tá certo. Eu, então, vou começar sem as imagens, tá? Porque tá certo. Fica bom. O meu vídeo está bloqueado aqui, talvez na sequência ele desbloqueie. Vou tentar só mais uma vez, senão a gente começa a nossa conversa. Então, bom, não desbloqueou, então vai ficar só na audição. Eu vou ficar tentando. Na verdade, quando eu recebi o convite para dessa conversa, né, quando fala em processos formativos assistenciais, né, nos territórios, a gente coloca em conversa dois grandes temas, duas grandes áreas, dois grandes momentos, que seriam a educação e a saúde. E aí eu acho ótimo o Ricardo estar aqui, assim, com vocês, porque você prefere pegar mais tarde? Eu estou escutando um som. Bom, aí tudo bem, faça um sinal. Me ouvindo e tal. Estão me ouvindo? Okay. Sim, Zé, estamos ouvindo. A sua voz só está tremendo um pouco, mas a gente está lhe ouvindo. Vamos desligar os microfones, né? Talvez seja a minha internet também, não é boa. Mas, enfim. Então, quando a gente junta educação, quer dizer, processos formativos, processos assistenciais no território, a gente está juntando educação, saúde, trabalho. Né? Tema que Ricardo, que está aqui, Neidinha, você, Neus, eu acho que grande parte das pessoas que estão nos assistindo estão envolvidos nisso. E aí esse tema surge exatamente no momento de uma pandemia. Né? Um momento de pandemia em que trouxe para a gente uma perplexidade. Assim, meu Deus, o que é isso? Né? Eu, pelo menos, só sabia de pandemia ou de grandes epidemias através de histórias, de filmes, e etc. Né? Eu acho que todos nós, né, de uma certa forma, ficamos perplexos. E dessa perplexidade, aí é que vem a questão. Né? Eu digo que essa pandemia é um analisador cruel, porque nessa perplexidade, ela ficou mais ainda
consubstancial, quando pôs a nu todas as nossas fragilidades, né? Todas as nossas, digamos assim, incoerências, distorções que se expressam desde a estrutura até as relações políticas, passando pelas relações sociais entre as pessoas, enfim, que está presente na gente. Então, essas idiosincrasias, vamos chamar assim, porque eu estou bastante nesta roda muito de alto nível, elas estão incrustadas na nossa história, quais sejam a exclusão social, preconceito, as condições de moradia, as condições de trabalho das pessoas, a incerteza com o que vai acontecer, como será o dia de amanhã, esse futuro vai ser o quê, né? Usando essa expressão horrível chamada novo normal. Que novo normal o quê? A pergunta deve ser, será que nós vamos viver sem essa ameaça? Bom, essa perplexidade colocou claro a gente, porque eu digo que quando a gente fica perplexo, a gente faz uma transversal no tempo, para, suspira, pensa essa perplexidade, ao primeiro momento, é isso, dizer, meu Deus, somos frágeis diante de uma ameaça. Né? De uma ameaça, inclusive, a grande maioria da população não vê, né? Só tem acesso às informações, né? E informações nem sempre qualificadas para tal, e informações que não se comunicam, informações que apenas prescrevem o que fazer. Então, essa perplexidade, ao mesmo tempo que nos aponta essas fragilidades, nos obriga a para as possibilidades, na perspectiva, inclusive, de, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Como eu vou enfrentar essa parada? Como eu vou encarar este inimigo invisível que está em todo lugar, que está no ar, que está nas coisas, que está nas pessoas, que está nos lugares? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu acho que foi exatamente nesse contexto, no contexto de necessidade pela carência de tudo, inclusive do nosso sistema de saúde, e pela possibilidade de ter que enxergar, de qualquer maneira, uma saída. Né? A população que vive dos territórios, de uma certa forma, né, isso é uma questão que a gente tem que aprofundar ainda, tem elaborado cotidianamente, né, rotineiramente, estratégia de sobrevivência para o dia a dia. Né? Cada dia é uma batalha. Ou como as pessoas dizem, enfrentar cada dia é como lutar com um leão. Né? Então, a população já está acostumada, entre aspas, a desenvolver essas estratégias de sobrevivência e, em última instância, acomodam, né, as condições objetivas de vida. Acomodam as prescrições, as condições objetivas. Isso vem não só agora da pandemia, mas desde o tempo da medicina preventiva, da higiene, etc. Pois bem, nesse território, é nesse momento em que as pessoas buscam, né, como sobreviver, buscam essas estratégias, e a gente tem que encarar as possibilidades daí que podem advir. Ou seja, dentro da resistência, dentro da estratégia de sobrevivência, existe possibilidade de afirmação da existência do sujeito enquanto tal. Então, eu acho que essa perspectiva é o que vai orientar, né, todos esses processos formativos e assistenciais que têm se desenvolvido nos territórios. De um lado, né, em termos de processos assistenciais, aí a gente entra num conflito que é muito interessante, porque a gente observa nos territórios, às vezes, completa ausência do Estado. E, nesse sentido, a gente vai trabalhar, né, vai angariar, digamos assim, possibilidades a partir, né, ou com base numa coesão
momentânea, emergencial, e que se faz às custas da gente mesmo. Então, é aquela questão de vamos mobiliar as artesãs do território para construir máscaras, aí a gente desenvolve um processo formativo com essas artesãs para entenderem a lógica da máscara, né? O porquê a máscara tem que ser assim, o porquê tem que ser assado. Mas nesses processos, que eu chamo de, digamos assim, autônomos, que ocorrem nos territórios, por iniciativa dos grupos, por iniciativa das pessoas, por iniciativa de alguns indivíduos, eles ocorrem de uma forma, uma certa assistência a pessoas que estão em situações, de famílias que estão em situações piores ou mais desfavorecidas ou mais vulneráveis ainda, mas, de uma certa forma, né, a questão fica, bom, a gente está conseguindo resolver essa sobrevivência imediata, mas e o pós? Será que esses processos formativos poderiam incluir, ou essas ações que se desenvolvem nos territórios, dependendo da equipe onde não chegar, né, por iniciativa das pessoas, um futuro no qual o Estado possa cumprir o seu papel de protetor do cidadão, né? Então, essa é uma questão. Eu só tenho 5 minutos, é isso? Sim. Pois é, você tem até 18h40. Pois bem, então, no meio dessas possibilidades, da população que se mobilizou de qualquer maneira para enfrentar a pandemia, e isso numa atitude, vamos chamar, independente, né? E teve muitos frutos legais, né? A gente fez uma live com o pessoal, eu acho que do complexo de Manguinhos, né? Onde a construção do plano de enfrentamento pela comunidade de lá, exemplo de como se fazer um planejamento participativo, responsabilizando o Estado, que ele tem que fazer, colocando as pessoas como protagonistas. Mas isso não foi o geral, né? Isso tem sido experiências nos quais a gente procura descobrir como foi que aconteceu uma coisa fundamental para a popular, que é a constituição de saber. Porque as pessoas vivem o cotidiano, nós produzimos as informações científicas, nós prescrevemos as medidas preventivas e protetivas contra a pandemia, mas não levamos em consideração isso. Daí vem uma pergunta muito interessante, que está orientando um projeto de pesquisa, que é como a população que mora nesses territórios traduzem nos atos cotidianos aquelas medidas prescritivas e protetivas que vão além das medidas higiênicas, que preconizam lockdown em alguns momentos, restrição de movimento de pessoas, abertura de comércio e etc. E tal, né? Isso num universo em que as informações são completamente distorcidas, não qualificadas e controversas, né? Por exemplo, numa cidade, como no meu município, o Ministério Público manda fechar. Aí a população fica numa situação assim, fica parecendo um passo de quadrilha. Vocês conhecem, né? Vai, abriu. Aí a gente parou, fechou, a gente para. Então ninguém sabe o que funciona, o que deixa de funcionar. Há uma reificação, vamos abrir, cumprir os protocolos, mas sem vigilância sanitária, parará, enfim. Esse tipo de formação da população para se tornar produtor e vigilante de sua saúde, a gente precisa aproveitar essa, digamos assim, essa brecha que essa maldita pandemia trouxe. Por outro lado, nós, profissionais de saúde, principalmente os que atuam no território, tem que conviver agora, além com a organização burocrática, do fluxo, da convivência, né, com os usuários, né, esses profissionais de saúde também são submetidos, né,
a essas informações que, para poder garantir a credibilidade, utilizam ficção, evidência científica, de acordo com o conhecimento científico, ou de acordo com a universidade tal, A ou B, geralmente são as melhores do mundo, né, que validam esse conhecimento, e aí isso se transforma numa informação que muitas vezes não comunica que a informação poderia ajudar, né? Exemplos disso a gente tem na mídia toda hora, né? Então, o profissional há protocolos, né, que esvaziam do agir, do atuar desse profissional, qualquer elemento que não esteja capturado pela dinâmica do vírus. Tudo que o profissional faz em relação com o usuário de uma UBS no território é hoje pautado, contaminado, subjugado ao que a pandemia manda. Nesse sentido, né, foi muito interessante uma experiência que a gente teve numa live, quando uma profissional lá no Rio Grande do Sul, né, falar Conceição, que é uma técnica de imagem, fugir a técnica de ser só uma técnica de enfermagem e fui ao encontro dos usuários que precisava de informações no mínimo menos incertas, né? Então, isso é um exemplo de que os processos assistenciais dos territórios, seja por parte das UBS, né, seja por parte das ações, digamos assim, autônomas, da população, eles sofrem essa questão que a gente precisa ter, porque, senão, a gente acaba se deixando levar, né, se deixando levar pela força dos acontecimentos, os acontecimentos que nós não promovemos, e a gente esquece de ter um olhar mais crítico, mais profundo, pensando no defeito, né? Como construir esse defeito no meio de tantas empresas. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista dos processos organizativos, como dos processos assistenciais, nos processos de formativos, né, eu acho que a educação é fundamental. Aí eu vou puxar um pouco para a sardinha da educação popular e saúde, porque permite, né, essa possibilidade de um diálogo entre esse conhecimento científico tão distante da vida cotidiana das pessoas, que faz tão extraterrestre, a gente fala, ciência, cientistas, a imagem que a gente tem, a população tem, é uma outra coisa. São seres extraterrestres, vestidos parecendo computadores, etc, etc. Então, são eles que estão guiando e orientando a vida cotidiana. Então, se a educação, né, a educação em saúde, a educação popular, especificamente, que permite, ou que possibilita, ou que promove esse conhecimento, essa troca de saberes, talvez ajude para que a tradução dessas informações científicas se transforme num cotidiano consciente, com direção a fins, e não um cotidiano que seja desenhado só para responder à emergência da sobrevivência imediata. Então, eu acho que em qualquer ação que se desenvolva, seja no plano organizativo, seja no plano de uma formação qualquer, seja em grupo, seja em qualquer lugar, a gente tem que ter isso em perspectiva. Porque, nesse momento, todos os nossos conceitos que a gente tinha pré-concebidos passam a sofrer também modificações. São chacoalhados, né? Então, por exemplo, é um lugar de ensinar, de aprender. Se antes a gente considerava a escola, depois consideramos os grupos, depois consideramos as comunidades, hoje é em todo lugar.
como é que a gente vai ter isso de agir educativo em todo momento? Professor Felipe, se o senhor puder ir concluindo, a gente vai agradecer, viu? Então, para concluir, eu deixo essas duas como nós vamos desenvolver esses processos formativos e esses organizativos da atenção e do cuidado nos territórios, com essa perspectiva, que tenha, digamos assim, uma linha de fuga que não seja a pandemia, né? Uma linha de fuga que nos torne sujeitos, que nos liberte dessa visão de que a população só vive ou só age em direção à mera sobrevivência. Que essa sobrevivência seja uma sobrevivência ampla, uma sobrevivência de ser humano, cidadão deste país. É isso. Obrigada, professor. Agora a gente vai passar a palavra para a professora Maria Rocinete, nossa Neidinha. É o tempo que vê se o Zé entra, professor José o Ivo entra aí na tela também, né? Se ele vai ajeitando. Então, gente, boa noite. Quero agradecer aí o convite, né, para estar aqui nesse momento, né? Tanto eu como a professora Neuza, a gente, de uma certa forma, faz parte desse observatório de políticas públicas, né? Cabeçada aí com o nosso grande mestre Ricardo Pontes, e agora com a nossa querida professora Carmen Emanuele, e tantos outros, né? A gente deixou de circular um pouco, e aí a gente não precisa se atualizar, viu, professora Neuza Goya? Mas quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o professor José Ivo, com o professor Ricardo. Eu estava com o professor Ricardo, com o professor José Ivo à tarde, então a gente... É porque a gente não sai do lugar e sai do lugar, né? Porque agora, por exemplo, a gente está até no Rio Grande do Sul. E aí, gente, então, assim, é bem interessante a estrutura, como está pensada o território dessa nossa live, desse nosso encontro aqui, que é um pouco exatamente para essa cotidianeidade, né, do que é um processo formativo assistencial no território. Como é que a gente vai aprender a aprender, né, e, às vezes, com a necessidade desses saberes que estão tão longe, ou então com a necessidade desses saberes que estão tão perto, e a gente não consegue visualizar. Então, acho que eu estou colocando isso, inclusive, para fazer essa chamada para o papel do observatório, né, que é fazer observação, observar e agir. Eu acho que as contribuições que o observatório tem dado para a gente, desde o início desses encontros, tem sido um pouco para pensar nisso, para pensar como que as políticas públicas elas estão atravessadas aí e nós estamos nos apropriando de um conceito que é muito caro para nós, que é o conceito que está vermelhinho aqui na tela, ou é rosinha, não sei, tá meio... que é o de saúde. Saúde, quando foi pensada, né, na Constituição Federal, foi pela escuta de muitas vozes. Essas vozes que vinham desses territórios que são, sim, por princípio formativos. A gente não tem outro lugar que a gente não se forme, a não ser no território. Agora, na transitoriedade por esses vários territórios, né, e no encontro com esses territórios, que eu acho que essas são questões. Quais são os territórios que eu habitei e quais são os territórios que me habitam? Eu, como profissional de saúde, hoje como professora de uma universidade pública, não posso esquecer os territórios que me habitaram. E aqui, nesse momento, por exemplo, eu lembro de um acontecimento muito importante, eu falo que é um acontecimento, que foi a leitura do livro Sistemas Locais de Saúde,
numa ocasião que eu estava precisando demais. Imagina, eu chegando em Capuí, na década de 90, Neuzinha, eu não vou dizer o ano não, tá certo? E eu encontro um livro escrito por essa mediadora que está aqui, brilhante, uma brilhante técnica, uma brilhante assistente social, uma brilhante professora, com um outro querido, brilhante, que é o livro que eles dois, Rodorico Monteiro e Neuza Goya, nos ofertam para discutir sistemas locais de saúde, com a coisa fundamental, a base que nós, brasileiros, defendemos, inclusive, como nome da nossa política, da Política Nacional de Atenção Básica, que, como os sistemas universais, chamam aí, né, os americanos, os norte-americanos, os europeus, atenção primária à saúde. A gente aqui no Brasil, obviamente, vai dizer que o primary care são os cuidados básicos, são aqueles cuidados que são base para uma boa assistência. Então, quando a gente fala de processos formativos assistenciais no território, né, não dá para a gente desarticular e começar a pensar qual é o território que eu estou falando, né? E qual é o território que eu estou escutando, porque às vezes a gente não consegue sair, transitar pelos territórios. E isso tem como o professor José Ivo lembrou, a formação ela é muito importante nesse caminho, no desenho dessas trilhas que eu vou percorrer, inclusive, para fazer essa transformação necessária, que é de aprender a escutar. Imaginem, né, se a gente tivesse aí, é o Rubem Alves, né, que vai dizer da escutatória. Então, a gente precisa, e aí eu lembrando aqui, me lembrei de uma fala, exatamente dessa experiência que nós tivemos aqui em Fortaleza, né? Teve a Anecilda coordenou, depois eu coordenei, depois a Ana Paula Brilhante, né? A gente teve aí uma experiência muito importante que foi do Sistema Municipal de Saúde Escola, que foi exatamente focada nessa escuta dos territórios, nessa escuta de onde estão onde está sendo desenvolvido o cuidado, a assistência, a atenção e a formação, tal qual preconiza a nossa Constituição Federal. Eu sei que agora, nos últimos tempos, está em xeque, né? A gente fica com medo de vez em quando, do artigo 195, de repente pular para o 201, não sei, do jeito que nós estamos, eu às vezes fico preocupada, né? Por isso que eu, inclusive, aí sigo com a insônia tremenda, que é para não ter que dormir e acordar com algum, ou ter um pesadelo, ou acordar com más notícias. Então, a gente já fica logo acordado direto. Então, é importante a gente começar a pensar. E aí, obviamente, acho que essa experiência de Fortaleza, eu acho que é uma experiência que vem lá de Sobral, que foi amadurecida, na verdade, ela vem ali dessa também experiência de Capuí, que é onde eu encontrei com esse livro, né? Não era uma estante de livros, graças a Deus, aos homens e às mulheres, eu tenho a minha estante hoje. Naquela época era um birôzinho improvisado, né? A gente fazia o atendimento nele e tinha uma gavetinha com essa primazia, né? Que me ensinava a dizer como é que eu vou caminhar aqui, como é que eu vou me orientar, qual é a bússola. Tinham várias. Vou confessar para você, professora Neuza, não era só aquele livro, né? Mas aquele livro me ajudou bastante. E aí, com aquele livro, a gente rompe com a lógica da colonização que a gente, às vezes, vive. A gente tem que ir lá fora. Não estou dizendo que a gente não tem que ir. É muito importante ir lá fora. Como é importante escutar o Zé Ives, que está lá no Piauí, que faz um convite aí, Caetano completando 7.8, né? E aí eu me lembro da música do Torquato,
existe musa, a que será que se destina? Né? Então, o professor Zé Ivo falava isso hoje à tarde, acho que uma questão da dignidade da vida é a nossa existência. E aí, a que será que se destina essa nossa vida, né? E aí não dá para você dualizar, binarizar, separar. Isso tem que ser junto e misturado. E foi isso que nós fizemos aqui em Fortaleza, e foi isso que foi feito em Capuí, né? Nos tantos municípios, nos tantos rincões aí do Brasil, no Rio Grande do Sul, com o professor Ricardo Burksessin, né? E tantos outros professores. O professor Silva, que foi usuário ali do sistema, não tinha nenhuma graduação do ponto de vista no mundo da disciplina, no mundo acadêmico, mas me ensinou muito a fazer leituras do sistema solar, do sistema... Não esqueço nunca das marés de Capuí, para me orientar a fazer a marcação dos preventivos das mulheres. Meu Deus, uma questão epidemiológica fundamental, e às vezes a gente não se dava conta, que o relógio, que o calendário, era o calendário lunar, inclusive o calendário que a nós, profissionais de saúde, é ensinado, mas que nós só lembramos dele quando a gente vai dar aula, porque a gente nem sempre a gente se orienta pelo calendário lunar, né, da gestação. Como são 10 meses, né, quantas semanas de gestação são para nascer uma criança, né? E isso, as semanas são importantes, a gente vai explicar para as mulheres, porque exatamente elas são definidoras, inclusive, das nossas tomadas de decisão. E a gente, às vezes, desaprende isso. A gente não é atravessado por esse território da vida e da existência das mulheres. Mas, quando a gente vai habitar o território, a gente aprende com ele, né? E essa foi uma das lições que eu aprendi, que quando a gente vai trabalhar na praia, esse é um calendário importante, né? Para as marés. Porque, inclusive, lá na física e na matemática, a gente lembra que o raio da circunferência é 2 vezes maior que ela. Então, quando eu venho pela praia, estou falando aqui do posto que eu trabalhava, que era na praia, né? Era simplesmente 2 vezes menor a distância do que se eu viesse pelo que as redondeiras naquela época chamavam de serra, que são as falésias, que a gente muito bem conhece, quem é de Ceará e quem já foi em Capuí. Então, estou dizendo isso porque tem muitos aprendizados que eles não estão dados e que eles precisam ser escavados no cotidiano e descobertos com as várias pessoas que vão estar conosco naquele momento. Assim como hoje estamos nós 4 aqui, né? E como vamos aprender coisas com as nossas falas, inclusive com as nossas escutas. E aqui em Fortaleza, a gente se pautou pelo artigo 200, por exemplo, para fazer o diálogo dos processos pedagógicos e assistenciais no território. A gente se pautou por o que diz que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação dos recursos humanos na área da saúde. E a gente vai ter uma discussão muito importante aí, né, com a entrada da CEGEDS, que estava, inclusive, Ricardo e Zé Ivo, né, para discutir, inclusive, essa terminologia, recurso humano, trabalhadores e trabalhadoras, que são mesmo recursos humanos. Como a gente amplia também o diálogo não só com esses termos, mas com o que os engravida. E aí, gente, é muito ampla, né? Não dá para a gente só dizer que a gente tem ali um recurso. E isso tem que estar no cerne da nossa formação. E, infelizmente, não está. Porque nós somos orientados por uma perspectiva que tem um enfoque muito tecnicista, né? O professor Zé Ivo hoje à tarde falava do sistema fordista, né? Da lógica protocolar, da lógica linear. Vejam que eu me formei, fui atender
fui aprender com as mulheres e os homens daquela comunidade que eu precisava me orientar para o calendário lunar, que eu tinha estudado no 5º semestre da faculdade, quando eu fazia pré-natal como acadêmica. Então, esses processos, eles não podem estar descolados, e isso precisa estar vivo, estar ativo dentro da gente. E aí, por isso que a formação, ela tem que ser transformadora, ela precisa, o Ricardo Teixeira fala muito isso, a palavra formação está dentro da palavra transformação, que é para garantir que ela aconteça. E esse é um investimento que tem que partir dos gestores, da gestão, e da gestão como a palavra. Se a gente escutasse ela direito, a gente ia pensar mais sobre ela. Um gesto grande, um gesto de acolher. Acolher quem? Acolher todos os sujeitos e sujeitas que topam partilhar suas vidas com a gente. Porque o que os usuários e as usuárias, os trabalhadores e as trabalhadoras e os próprios gestores fazem, se não topar dividir a vida com a gente? Aí é que tá. Topam mesmo? No papel, sim, a gente faz esses pactos. Mas, às vezes, os nossos territórios não permitem. A gente ainda não está pautado por uma vida digna com existência. Quiçá com resistência. Né? E aí, eu acho que a gente teve uma experiência no campo de uma gestão participativa e democrática, que a educação permanente, para nós, foi religadora de saberes, né? E de redes, dessa rede potente de saberes. Por isso, ela foi atravessada, sim, pela educação popular, porque, para a gente, toda a perspectiva de formação, não que a gente não tenha usado outras formações. E aí, só para vocês saberem, quem está escutando aqui a gente, né? Nós tivemos que pensar, a gente pensava que era uma formação em larga escala mesmo. A gente foi lá na Isabel Santos, né? Aprender com as formações, inclusive que ela deu aqui no Brasil, ela contribuiu, uma negra, enfermeira maravilhosa, que ajudou a gente a pensar a formação de quem ia cuidar e de quem muitas vezes é esquecido, de quem muitas vezes não é enxergado, né? Apesar de muitas vezes ter a cor negra, ter o preto estampado do rosto, né? Então, a gente talvez, a cor, inclusive, seja uma sinalização para a gente esquecer dessas pessoas. Então, o que a gente pensou? A gente precisa ver todos os rostos, a gente precisa ouvir todas as vozes. E por isso a importância da participação social. E naquela época, a gente, mesmo sem ter o quadrilátero em Capuí, Ricardo, a gente já se mobilizava muito pelas vozes populares, pelas vozes de vários cantos que existiam ali, né? Mas foi interessante ter um cientista que desse materialidade a muitas coisas e objetivasse isso, sim, né? Numa epistemologia que também alicerçasse e nos ajudasse a fazer disputas que não são só do campo teórico, mas também são do campo teórico. São do campo da produção dos saberes, são do campo da produção da vida, né? Das nossas vidas, das vidas que nós precisamos reafirmar que valem a pena. Né? A gente tem agora, a gente está passando por um momento de negação de várias coisas, entre elas das vidas inclusive que estão sendo perdidas, que nós não estamos mais conseguindo enxergar, mas que nós não deixamos de sentir. Porque uma vida sempre foi para um gestor, para um trabalhador, para uma trabalhadora, né? Para quem está no campo da formação, mais que uma vida, né? Ali a gente tem uma família, uma comunidade, né? Acho que Krenak, quando vai falar que o amanhã não está à venda, é para lembrar disso. O que é o comum que vai religar nossos saberes, sem nos aprisionar, sem nos destituir
inclusive das nossas linguagens e das nossas culturas. E eu falo isso porque eu estou lembrando aqui, a gente teve, dizem que foi o impeachment da presidenta Dilma, mas eu preciso dizer que foi o golpe, né? Eu faço parte de um grupo que assume, sim, que teve um golpe em 2016, né? E interessante que uma das primeiras decisões do governo golpista Temer foi tirar toda a discussão do campo da cultura, né, fragilizar aí o Ministério da Cultura. E o que isso significa para aquele povo que me reensinou, que ressignificou aquele calendário lunar, que eu, como enfermeira, que eu, como acadêmica de enfermagem, tinha aprendido ali no 5º semestre, e como profissional de enfermagem, estava fazendo meus pré-natais, né? Mas para cuidar das mulheres com os seus preventivos, eu precisava acessá-los. E hoje eu estou compartilhando desses saberes atualizados com os discentes que eu tenho a oportunidade de acompanhar no meu cotidiano como docente. Então, olha que aprendizado, né? Então, não dá para a gente não pensar aí nessa ideia, que eu acho que foi uma criação muito importante do Ministério da Saúde naquela época, uma ousadia, né, do governo Lula, de assumir que os trabalhadores precisavam, sim, ser escutados, que a gente precisa discutir a questão das relações precarizadas, por isso uma gestão do trabalho, e que essa formação precisa ser transformada, por isso uma educação na saúde, né? E essa é uma das questões o que eu fico pensando e que eu acho que a gente precisa amadurecer no cotidiano. O que a nossa CEGEDS tem feito para atravessar processos pedagógicos e assistenciais no território, né? Se nós não temos nós temos tido diálogos para fazer isso, eu acho que essas são questões que um observatório precisa se ater para começar a produzir ação e fazer a observação na saúde, mediada por todo o campo das políticas públicas, tal qual está lá no nosso artigo 196. Saúde é o resultado de uma série de determinantes e condicionantes, quais sejam saúde, economia, cultura, lazer, economia, né? Moradia, emprego, renda. Então, não há o que se dissociar saúde de educação e educação de saúde. E entre idas e vindas, entre as luas e os sóis que nós vamos partilhar, a gente pode partilhar muita coisa, inclusive bons encontros. Acho que é isso, meu filho. Obrigada, professora Rocineide. Agora a gente passa a palavra para o professor Ricardo Cecim. Bom, gente, uma boa noite. O que era, Neuza? Não, senhor. Ih, falhou o microfone aí, Neuza. Bom, vamos lá, vamos ver se o meu microfone está ativo, está bem, a imagem também? Então tá. Eu queria dar boa noite a todos e todas que estão nessa sala, agradecer o convite do Observatório de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará para participar desse momento de conversa, dessa roda de conversa aqui. E no começo, para quem não estava ainda na sala, a gente conversava sobre a sequência das falas, quem fala primeiro, quem fala depois. E vou confessar, assim, brincar aqui um pouquinho com vocês, que a Rocineide tinha dito, como alguém que é do Ceará, a gente abre as portas, posso ser a primeira, ou devo ser a primeira. Aí depois acabamos achando que, quem sabe, o Zé Ivo começa para, assim, já que devo ser a primeira, vou tentar de um outro jeito. Mas eu gosto quando... especialmente o lugar que faz o convite, faz a fala inicial. A Neuza acho que teve a preocupação de situar o observatório e o papel que o observatório vem ocupando.
Mas é que sempre que a gente é convidado para uma fala, a gente pode dizer assim, ou a fala está pronta, a gente vai falar de alguma coisa que a gente pesquisa, que a gente escreve, e tem aquelas pessoas como eu que pesquisa coisas diferentes ao mesmo tempo, embora todas elas tenham uma conexão, e escreve coisas diferentes ao mesmo tempo. Quando eu digo diferentes, é porque a gente está escrevendo com um orientando que tem um objeto, com outro orientando que tem um outro objeto, está escrevendo porque está aproveitando um edital, porque tem um edital de pesquisa, tem um edital de publicação. Então, na verdade, a gente está sempre com, eu, pelo menos, sempre com várias linhas possíveis de pensamento ativas ao mesmo tempo. Então, quando tem essa fala que introduz, que situa, a gente um pouco vai se ambientando e vai entrando naquele lugar. Essa talvez seja uma das dificuldades que a gente tem, muitas pessoas, eu suponho que tenham, quando está nesse lugar à distância. Aquelas pessoas que têm um modo de dar aula que é muito conectado com o aluno, com a aluna, com a plateia, né, que tem essa ligação com a plateia para organizar o próprio andar da fala, a gente se ressente quando está nesse ambiente em que a gente não vê todas as pessoas, não vê as caras que as pessoas estão fazendo, os gestos que as pessoas estão fazendo. Acho que nós todos que damos aula, né, todos, eu sei que tem aulas que são muito formais, não é meu estilo. Tem aquelas aulas em que a aula está toda pautada pelo slide, a aula está toda pautada pelo conteúdo que foi previsto para aquele dia e para aquele horário, mas eu sou daqueles que vai falando e vai olhando para os gestos, e vai olhando se tem alguém se manifestando com a cabeça concordando com a aula, se tem alguém se manifestando com a cabeça discordando da aula. O concordando com a aula é bom, a gente se anima. O discordando da aula, tanto a gente pode ficar chateado, como pode aumentar o argumento para ver que a gente está faltando convencer alguém. Então, a gente vai convencer aquela pessoa também. E quando a gente está aqui nesse lugar em que a gente não sabe quais são os gestos que as pessoas estão fazendo, sequer se elas estão mesmo olhando para a gente, ou se elas estão com o microfone ligado enquanto estão jantando, enquanto estão fazendo alguma outra coisa, a gente está, mesmo quando para, né, assim, eu comentei que numa live super recente, que a tendência da gente tem sido, ao final da live, nesses momentos de troca, de encontro, agradecer não pelo convite, ou pelo número de pessoas que ali estiveram, mas pelo fato de a gente ter se conectado com o grupo. Então, esse se conectar com o grupo, ele faz muito parte, eu acho, da construção da gente. E eu lia nessa semana, sei lá se ontem, anteontem, numa postagem de uma amiga muito querida, em que ela se queixava do afastamento, dizendo, não tem jeito, nós somos gregários. E eu pensei, do meu ponto de vista, não é que sejamos gregários, do tipo, a gente precisa estar nesse jeito associado com outros, em que a gente está produzindo alguma coisa juntos. Isso é uma parte, eu acho, é uma possível formulação que se pode fazer, mas a gente é muito aberto, é muito resultado das afecções, que é do encontro com o outro. Então, quanto menos encontros, quanto menos afetos a gente compartilha, isso vai produzindo essa sensação bastante desagradável, até de enfraquecimento. Tem muitas perguntas e muitas pesquisas têm sido feitas nesse período, que é o que aconteceu com a saúde das pessoas agora que elas estão, ou por que estão em casa. Dos dados que mais tem aparecido é o quanto as pessoas passaram a beber, ou a beber mais. E é porque a gente precisa, eu gosto de falar disso, especialmente quando eu lido, por exemplo, no tema da redução de danos, a gente precisa dessa profusão de afetos ou de afecções no nosso corpo. É ruim quando o nosso corpo está exposto a poucas afecções, ele vai ficando carente dessas afecções. E a gente acaba dependendo que esses afetos sejam produzidos por aquilo que a gente vai acessar à distância, né? Do tipo a internet, as redes sociais, o telefone, a televisão. E nessa hora a gente se dá conta do quanto que a arte, ou mesmo a imprensa, mas o quanto que a arte é fundamental, é quase que o reservatório de arte que nos é deixado, permite que a gente continue vivo. Eu digo reservatório de arte porque a gente pode assistir filmes que não estão sendo feitos agora, já foram feitos. Séries que não foram feitas agora, já foram feitas. Na internet, a gente busca todo tipo de imagem, eu, por exemplo, busco muito na música, né? Busco muito clipe musical, evento musical. Tem sido uma maneira de eu atravessar um pouco desse período em que eu tenho ficado, então, muito mais em casa. Tem acontecido muitas coisas na minha casa, mas essa aqui eu busco, a arte que eu busco tem sido muito
a arte da música ou pela via musical, clipes de música e coisas desse tipo. E também quando eu fico no computador, já é um pouco da minha tradição, eu estou trabalhando num texto e estou ouvindo música. Algumas pessoas que leem coisas que eu escrevo sabem que o quanto eu tenho textos em que vão entrando letras de música nos meus textos, e vão entrando letras de música porque eu fico ouvindo música quando eu estou escrevendo. E aí tem certas músicas que me convocam, e elas convocam de uma tal forma que elas convocam, inclusive, o que eu estou escrevendo. E às vezes eu coloco trechos dessas músicas, dessas letras, poesias, né, cantadas, poesias musicadas. Eu acabo colocando essas músicas ou essas letras, essas poesias, também nos textos que eu escrevo. Às vezes eu tenho que tirar, porque dependendo para onde vai, os textos são devolvidos. Eu sou daqueles que manda muito texto para muito lugar, tem muito texto publicado, mas tem muito texto devolvido. Muito texto devolvido que choca um pouco a gente, os textos devolvidos. Mas eu estou dizendo isso porque, em certa medida, a nossa saúde é muito marcada por essa exposição, então, aos afetos, pelas afecções, pelo encontro, pelo contato, por esse estar com. A gente vem defendendo que a pesquisa também deva se fazer com um pesquisar com. É um estar com para pesquisar com. A necessidade desse com nas coisas que a gente faz é quase que uma evidência. Assim, quando a gente vai colocando hífen com, a gente está assumindo que é assim. E que isso muda a nossa perspectiva, nosso ponto de vista, a nossa conexão com as coisas, a nossa presença com as coisas. Eu tenho um orientando que está trabalhando com o tema da presença, então esse é um tema que é forte, mas também orientei, é um orientando de doutorado, que é da área da filosofia, mas orientei recentemente um trabalho já concluído, em que a palavra que acabou aparecendo na formulação, e a Rocineide estava chamando a atenção para a palavra formação, transformação, que a formação está dentro da transformação. Eu já escrevi bastante, bom, eu já escrevi bastante sobre formação, eu só escrevo sobre formação, então não é eu escrevi, mas eu só escrevo sobre isso. Mas uma orientanda minha trabalhou recentemente com a educação permanente acoplada ao processo de gestão na saúde, e a gente acabou produzindo um neologismo, daquela coisa que às vezes a gente faz, a gente que é muito ligado aí à área das humanidades, gosta de botar hífen e parêntese para compor as palavras, transformar as palavras, virar a palavra do avesso. Acho que a função também das palavras é essa mesmo, mas a gente acabou, a tese de doutorado dela se chama assim, tem já um capítulo de livro publicado, a gente chamou de educo-transformação. E quando a gente usou essa expressão educo-transformação, ela tinha mesmo 3 palavras em uma. A gente queria chamar a atenção para a educação, queria chamar a atenção para a formação, queria chamar a atenção para um componente que é o que se transforma nesses processos. Não é a educação do tipo a educação transformadora, que é eu faço certa prática de ensino para transformar certa realidade. Não é isso. É entender que dentro de um processo de ensino, coisas se transformam. Coisas entram nessa potência trans, que é a potência de sair de um lugar identitário e se deparar com outras possibilidades, com um certo processo de subjetivação. E a gente explicava, então, que essa educo-transformação ela tinha a ver com ensino, com aprendizado e com mutação, com as mutações. Então, a tese vai trabalhando com essa noção de ensino, ensinar, aprender e mutar, né? E a mutação dentro disso. Com isso, então, eu estou querendo juntar esse componente de que formar é encontrar é formar, mas diante disso a gente tem um processo de mutação, ou um processo de afecção, que resulta, então, dos encontros, é uma maneira de compreender o processo educativo, especialmente quando ele é, de fato, educativo. E quando eu digo que um processo educativo é, de fato, educativo, significa que a gente se depara com os não saberes. A gente tende a chamar de formação, de educação, quando a gente prescreve certos saberes e certas práticas, ou quando a gente sabe mais sobre coisas que a gente já sabia. Eu tenho colocado a aprendizagem, a formação, no lugar que é esse estranhamento, que é essa desmontagem das figuras e das formas identitárias que nós temos. Então,
aí caminharíamos para a mutação, perderíamos a identidade para uma identidade, para uma produção de subjetividade que nós não sabemos qual é, mas quando se desmancha uma forma nossa, e essa forma vai se conectando com as afecções, vai se conectando com as coisas que compõem o nosso corpo, que alimentam o nosso corpo, que trazem alegria para dentro do nosso corpo, a gente vai mutando. Vai mudando. Isso é o processo, de fato, um processo educativo, que então não é só cognitivo, mas ele é também um processo de subjetivação. Por conta disso, eu conversei nesse período de pandemia, especialmente no começo, naquele período em que a gente estava um pouco assim, recomendado a ficar em casa, era um incentivo a ficar em casa. E eu dizia, o problema que a gente tem com esse ficar em casa é que vai reduzindo as afecções e a gente vai começar a sentir falta delas. E se a gente é trabalhador da saúde, a gente tem que saber que algumas das pessoas que a gente vinha cuidando, que a gente vinha acompanhando, na medida em que elas tiverem menos afecções, menos afetos, menos presença, isso vai gerar certas coisas nessas vidas, essas vidas vão ter esses efeitos, e o que nós vamos fazer com essas vidas. Então, eu falava disso no começo, digamos, lá por março e abril, de um jeito um pouco assim, um incentivo de vamos cuidar das pessoas que a gente não está vendo, não está encontrando todo dia. Vamos cuidar dessas pessoas fazendo algum tipo de oferta, algum tipo de convocação. Na escola também, eu dizia a mesma coisa. A gente não tem os alunos na escola. Não se trata só de eu abrir na internet uma oferta cognitiva do tipo, qual é o conteúdo previsto no currículo que eu tenho que abordaria naquele período e que eu vou abordar agora na internet. Eu tenho que pensar que afetos eu posso convocar. E eu vinha dando um exemplo para mim muito querido, que é um exemplo do Ceará, Baturité, em que a Regional de Educação faz um desafio. Eu não acompanhei mais processos, embora eu tenha acompanhado muitas coisas que a Secretaria de Estado da Cultura do Ceará fez, e para mim a Secretaria de Estado da Cultura fez coisas maravilhosas nesse período de pandemia, até o momento que eu acompanhei, de fato eu não tenho acompanhado agora, mas teve muitas convocações, e a Secretaria de Educação faz uma que eu achei muito bonita, que chamava Desafio Fotográfico, e era propor aos estudantes, que então estavam em casa, que ao olharem da sua janela, fotografassem e falassem sobre essas fotografias feitas da janela com uma pergunta: o que vejo da minha janela agora que eu não via antes? De certa maneira, um desafio fotográfico, então esse apresentado, ele diz, o nosso corpo está sob afecções novas. Sob afecções novas, o que isso faz no meu olhar? Então, se eu olho pela janela e tiro uma foto, eu vejo mesmo que antes eu vejo coisas novas. O que eu vejo? Então, essa noção eu achei ela importante. Eu não queria fazer uma fala dispersa, que eu estou falando e a minha cabeça vai assim girando com vontade de seguir alguns caminhos que eu posso perder a sequência que eu pensei no início. Porque eu vou me lembrando de coisas, e eu tenho, acho que o Rocineide sabe disso, na plateia aqui, que eu vi na lista aqui dos inscritos, tem outras pessoas muito queridas, como a Nohaine, como a Amanda, são pessoas que sabem o quanto que eu sou, a Rocineide é uma amiga em comum, né, Rocineide, somos amigos em comuns dessas duas queridas, mas são pessoas que sabem do quanto que eu sou muito movido por esse encontro com coisas que me convocam, e eu entendo que aprender e que o processo de ensino deva ser desse jeito. Então eu vou me dando conta de coisas que têm sido feitas, e eu acabei também tendo um contato com uma outra pessoa muito querida, que eu ainda não conheço presencialmente, mas que é do Crato, que é a Érica Formiga, e a Érica me manda fotos do trabalho, ela me manda fotos de coisas que ela está fazendo na unidade básica do Grangeiro, e eu tenho entrado em alguns momentos com a Rádio Literária Carrapato, lá do Crato, para falar de algumas coisas, e eu fico assim pensando que coisas eu vou falar, e como que eu falo coisas assim desse lugar de um acadêmico, mas que quer falar com uma rádio comunitária, uma rádio que está pendurada no poste, com um bairro no Crato, no interior do Ceará. Então, como é que eu faço para falar dessas coisas que em uma aula eu falo com algumas referências, como é que eu falo nesse outro lugar? E a Érica acaba propondo certas afecções quando ela me manda imagens do lugar, com programas como Na Janela, com as cartas, dizendo desse cuidado que o Serviço de Saúde deve ter com as pessoas. Então, fazendo um primeiro mapa com isso, eu achei que era interessante, e era isso que eu pensei que seria a minha primeira fala, eu já falei tudo isso e não falei da primeira fala que eu tinha pensado,
Mas eu pensei que tem uma situação, eu fui provocado, na verdade, a pensar sobre isso, quando eu troquei algumas imagens com uma amiga italiana. Eu mandei algumas imagens brasileiras de como o Brasil estava produzindo imagem para esse período da pandemia, e eu tinha recebido já várias imagens que tinham me chegado por uma outra amiga da Itália também. Ela me mandava algumas imagens, e aí quando eu conversava com essa amiga, eu mandei algumas imagens para ela. Quando ela comentou as imagens, ela ativou um processo de pensamento intenso, para que a gente pudesse pensar um pouco disso que, de certa maneira, nessa cartografia que eu já lancei, eu coloquei. Mas pense o seguinte, as primeiras imagens, ou as primeiras convocações que a gente recebeu do tipo em março, eu classifiquei assim, havia um incentivo ao ficar em casa. E tem um vídeo que eu gosto, é um vídeo muito bonito, ele chamava Carta Aberta à Amizade. E a Carta Aberta à Amizade, ela mostrava imagens das pessoas em casa, no terraço, no pátio, pessoas que então, já que estavam em casa, e nós estávamos em março, as pessoas estavam tomando sol, e as pessoas estavam assim, a gente está distante, mas, bom, a gente pode fazer ginástica dentro de casa, a gente pode se comunicar pela sacada. As imagens tinham um pouco esse apelo de que a gente, é pela amizade que a gente vai ficar em casa. Só que o tempo passa e quando chega lá por maio, a gente já não estava mais falando de uma carta à amizade e a gente começa a fazer um certo apelo a ficar em casa e vem uma mensagem que é: cuidar de mim é cuidar de ti. Então, eu fico em casa para que você não se contamine. Eu fico em casa para não apoiar aglomerações para que outras pessoas não se contaminem. Então, cuidar de mim é cuidar de ti. Isso não vai reduzir o amor que nós temos uns pelos outros. Então, a gente sai de uma carta aberta à amizade para cuidar de mim é cuidar de ti, o amor como ponte. Tem uma letra de música que diz exatamente isso, que é do Francisco Elombre, que é essa a proposta que vem ali. E a gente entra numa quarta fase já, em julho, em que é um alertar para ficar em casa, já com uma noção de que o cuidado ele é coletivo e ele é político. Já não é um cuidar de mim, é cuidar de ti. Nós precisamos dessa prática de cuidado, porque os números não baixam. Por mais que os números se estabilizem, nós não podemos ficar confortáveis que morram 1.000 pessoas por dia, e esse número ficou estável. Então, não morre mais de 1.000 por dia, mas segue morrendo 1.000 por dia. Então, a estabilidade não é alguma coisa que nos possa confortar. E é por isso que a gente começa a dizer, o cuidado é político. Porque dessas 1.000 pessoas que morrem por dia, quais são essas pessoas, essas 1.000 pessoas que morrem, agora já um pouquinho menos, né? Mas quais são essas 1.000 pessoas que morrem por dia? Quem são essas mais de 100.000 pessoas que já morreram num período tão curto de tempo em uma doença transmissível? E é uma doença transmissível pela via aérea, ou seja, é muito fácil de que a gente transmita e de que a gente se contamine, do mesmo modo que a gente sabe como controlar ou como evitar, evitar as aglomerações. E quando a gente responde a quem é que mais morre, cada vez isso vai ficando mais evidente, é que são certos segmentos da população que morrem, e apareceu a palavra genocídio. Então, a morte já como um oposto do cuidado, né? O cuidado como um coletivo e o cuidado como política. O cuidado como política é para enfrentar o genocídio. O cuidado como política é para afrontar o genocídio e dizer, não é possível que sejam esse grupo social que mais morre e que segue morrendo e que segue exposto às mortes porque não pode adotar medidas de controle ou de evitar a contaminação e a morte. Então, a gente vai vendo, eu quero dizer que essas imagens, elas vão mudando, então, os lugares. Se a gente fizesse hoje só uma pesquisa com essas imagens, de que maneira a gente veio falando de como controlar a pandemia, a gente já teria aí um conjunto de coisas sobre as quais a gente poderia falar. Mas a gente também viu, a Neuza me fez o sinal ali do tempo, vou ver se eu caminho para um bloco mais de amarração, não, de alguns anúncios para a gente fechar essa primeira parte e ver se dá para dialogar uns com os outros. A gente então tem essas imagens, mas a gente também teve no início da pandemia, ou quando se começou a falar do isolamento social, uma certa proposta de que os serviços todos deveriam fechar. E a gente disse o seguinte, os serviços todos podem fechar. E na saúde, a gente chegou a dizer, então, quer dizer, os serviços podem fechar, exceto os serviços essenciais.
E veja uma coisa que aconteceu. Muitas unidades básicas de saúde fecharam, muitos CAPs fecharam e não fechou o supermercado. E não fechou o posto de gasolina, e não fechou a fruteira da esquina, não sei se isso é uma palavra que se usa no Ceará, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muitas palavras que não são, a gente até entende, né, mas a gente não usa as palavras do mesmo jeito. É que nem fazer compras, né, só no Rio Grande do Sul a gente vai ao supermercado para fazer rancho. Em todos os lugares você vai ao supermercado para fazer a feira, aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ao supermercado para fazer rancho. Rancho é a feira. Então eu não sei se usa essa palavra, que é a fruteira, que são aqueles lugares que tem a porta na calçada e que vendem produtos alimentícios. Esses lugares continuaram abertos. Como que o supermercado, o mercadinho, a fruteira seguiu aberta e o CAPS fechou e a unidade básica de saúde fechou? Então, num primeiro momento, a gente achou possível que esses lugares fechassem. Depois a gente abre, depois a gente começa a pensar o que faz nesses lugares. E aí eu vi práticas muito bonitas e a gente vai ter agora a oportunidade de acompanhar nessa modalidade diferenciada o congresso do CONASEMES, que é uma amostra, então, das experiências dos municípios em saúde. Eu fui avaliador de alguns trabalhos que foram submetidos ao congresso, que agora já teve uma primeira leva, e vai ser um processo mais longo, né, de que a gente, pela internet, possa assistir aos trabalhos. E aí eu acabei contatando com municípios que fizeram coisas muito bonitas, que uma delas me toca pessoalmente, profundamente, que foi a gente reconhecer que, por exemplo, idosos acompanhados pelos serviços de saúde e que precisam da estimulação cognitiva por causa do Alzheimer, por causa da doença senil, e que a falta de ação de estimulação cognitiva apressa um quadro de perdas. E quem vai fazer essa oferta, a gente vai deixar que as casas e que as famílias façam isso sozinhas, e sem que elas saibam fazer. A gente tem as crianças em casa, a gente tem os adolescentes em casa, a gente tem os idosos em casa, a gente tem acamados que seguem em casa. Quem faz a oferta do que fazer com essas pessoas, de maneira que a gente proteja os seus estados de saúde? E aí eu vi serviços que, então, não trouxeram os usuários para dentro do serviço, mas estiveram dentro do serviço preparando materiais que foram levados para as casas e que foi dito e ensinado para a família como fazer uso. Então, houve a preocupação de quem são as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno psíquico, essas pessoas que dependem, inclusive da convivência, que dependem do contato com a arte, que dependem da circulação para proteger a sua saúde. A gente precisa desse esforço de profissional de saúde, que é pensar o que eu posso fazer e de que maneira eu vou ativar práticas de cuidado com esta novidade. E aí é que eu vi coisas, como eu citei o exemplo lá do Grato, que é, vou atender, que seja da janela, mas eu vou até a casa e vou pedir que a pessoa chegue na janela para conversar comigo, mas eu vou até lá. Eu posso usar do espaço do pátio, ou eu vou usar do espaço de outros ambientes mais amplos, para que eu possa atender com afastamento dos corpos, atender ainda as pessoas, fazer o pré-natal, fazer a puericultura. Como é que eu posso supor que não vamos fazer pré-natal, que não vamos fazer a puericultura? Então, a gente tem que desenhar possibilidades de seguir cuidando, seguir exercendo essas práticas de cuidado, ainda que não possam ser do mesmo formato que nós fazíamos antes. Com as residências em saúde, isso foi gritante também. Muitas residências perguntando, e agora? O que a gente cancela? Como se a gente pudesse dizer, mas não se trata de profissionais de saúde que estão no serviço de saúde. O serviço de saúde não é um serviço essencial, não é um serviço que não pode fechar. E aí, antes que a Neuza me assinale com o tempo de novo, eu queria comentar que a gente ainda tem nos serviços de saúde o desenho, que é o serviço de saúde, que é do tipo, vocês viram que a minha lâmpada caiu aqui, né? O serviço de saúde, que é o hospital, e num primeiro momento, foi isso que aconteceu, a gente falava dos hospitais, e a gente falava da internação, e a gente falava dos doentes, e a gente se preocupava com os profissionais de saúde que estão neste lugar, como se o cuidado à saúde fosse nessa instância de tratar as pessoas que já estavam doentes, e nessa instância em que a intervenção é o tratamento. E aí aconteceu com o Mossoró, essa minha interação com o Mossoró, com a Lohane, que acho que ainda está na sala, em que a gente acabou lançando uma marca. Na verdade, eu usei a frase e a Lohane disse, vamos pegar essa frase e vamos colocar essa frase no dia a dia. E agora essa frase está, inclusive, organizando um evento internacional que a gente está fazendo na virada do mês de agosto para
para setembro, que é: sem atenção básica não há controle da pandemia. E a gente se dá conta de que sem atenção básica não tem mesmo como controlar a pandemia, porque todas as práticas de cuidado, elas não são as práticas do tratamento, as práticas de cuidado que são para evitar a contaminação, que é para suportar ficar em casa, que é para produzir essas intervenções com as pessoas que não estão podendo acessar o serviço de rotina da saúde, essas são práticas de cuidado e elas são da atenção básica. Para mim está faltando, inclusive, a gente anunciar fortemente, claramente, o papel que a atenção básica tem agora para dar suporte à qualidade de vida. Suporte à qualidade de vida nas suas necessidades de saúde mesmo. Naquilo em que as vidas demandam cuidado e atenção à saúde. A última coisa, Neuza, para não deixar de falar, porque a chamada era os processos pedagógicos e os assistenciais, eu tenho me preocupado muito com um tema que é a tal da volta às aulas, e eu tenho ficado muito surpreso, ou incomodado, ou desconfortável com duas coisas que se colocam. Parece que volta às aulas é igual a aluno na sala de aula. E parece que volta às aulas é igual à apreensão do currículo pré-visto. E a gente tem que lembrar que volta às aulas não é só o aluno que volta à aula. Os professores têm diferença. Todos os trabalhadores desse espaço, e é um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras nesses espaços, que têm diferentes histórias de vida, diferentes doenças prévias. Todas essas pessoas, se a gente fala em volta às aulas, não é o aluno que volta. Volta todo mundo que trabalha para que esse lugar possa ser mantido em atividade, seja a escola básica, seja a universidade. Então, é um conjunto de pessoas que vai sendo exposto, ou que estará exposto, aos efeitos que a aglomeração pode ter. E eu me pergunto por que a gente precisa vencer o currículo no tempo, o pré-currículo, que é aquilo pré-visto, no tempo pré-visto. Qual é o tempo de encontro que a gente teria agora como educação ou como ensino? E eu já lancei algumas das ideias no começo. Se é para que a gente fale de quais são os aprendizados de vida, de corpo, de relações, bom, esse é um conteúdo contemporâneo, atual, emergente para a gente dar conta no ensino. Não é a prescrição do currículo, como se a gente vai perder o ano. Nós não vamos perder o ano. A gente talvez ganhe relações, talvez a gente ganhe novas cartas à amizade, como eu dizia nos primeiros vídeos, novas pontes de amor, como eu dizia nos segundos vídeos, novos cuidados políticos, como eu disse nessa última etapa de vídeos ou de imagem. Então, não é volta às aulas como se fosse um processo que simplesmente os alunos voltam ou as alunas voltam. É uma comunidade de atores sociais, de trabalhadores e trabalhadoras que voltam ou terá que voltar. E os conteúdos a aprender não podem ser os conteúdos que simplesmente estavam no currículo que a gente traçou há alguns anos atrás, quando desenhou o currículo do curso. São os aprendizados que o tempo de agora está colocando diante de nós, para que a gente aprenda mais sobre nós, sobre as pessoas que dependem ou demandam os nossos cuidados. Falando rápido, é minha marca registrada, né? Eu falo sempre muito rápido, mas tentando não ultrapassar demais o tempo. Estou louco que a gente possa conversar um pouquinho juntos. Obrigado, Neide, obrigado, Neuza, obrigado, Zé, e ao grupo que está aí assistindo a gente. Bom, obrigada também a vocês. Então, agora a gente abre a palavra, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, o nosso público aqui participante, se alguém quiser escrever alguma coisa no chat para perguntar. O João Agostinho Neto, porque estava rolando toda uma conversa aqui, né, pelo chat, aí ele estava dizendo assim: o que precisamos fazer na academia para formar profissionais capazes de resolver as demandas do serviço a partir da problematização? Não teríamos aperfeiçoado ao longo dos tempos uma linguagem que não chega ao território? Uma autocrítica não seria importante? Não sei se alguém quer mais fazer alguma outra pergunta. A Amanda está se despedindo aqui da gente, dizendo que precisa sair. E tem essa pergunta que o João Agostinho, ele lançou aqui na hora que um dos convidados estava falando, né? Não sei se... Não, eu queria um pedido, Neuza. Dá para repetir um pouco? Eu me perdi na formulação. Pronto. Sim, dá sim. Se for possível, eu posso... Oi? Se for possível, eu posso fazer a pergunta.
Vai lá, João. Então, vai lá, João, vai lá. Pronto. Boa noite, professor Ricardo. Uma grata satisfação estar podendo ouvir a sua fala, né? Então, já li bastante sobre suas escritas, inclusive, tento direcionar a minha vida acadêmica nessa linha, né, de pesquisa. E aí, cada vez mais que eu faço a imersão nesse cenário acadêmico, me vem a seguinte reflexão, né, que é a de que, de repente, o mundo acadêmico poderia estar em uma linguagem, de certa forma, em alguns pontos, pode ter um pouco de trazer inacessibilidade para as pessoas comuns, né? Para as pessoas que vêm do território. Eu sou egresso de programa de residência, sou profissional do serviço, então tenho muito minha formação nesse aspecto e pretendo continuar dessa forma, porque eu acredito que as experiências mais valiosas, elas estão ali no território, na vida das pessoas, né? E aí eu tive essa oportunidade. E aí a minha pergunta é, se a gente não estaria pecando um pouco nessa linguagem acadêmica de não trazer a nossa formação como a gente faz nas residências, né? Bem próximo do território, fazendo realmente essa junção entre teoria e prática. O que a gente poderia fazer para sensibilizar esses profissionais que vão estar atuando, para que eles compreendam que eles são capazes de resolver as demandas no próprio território? Acho que, não sei se me fiz entender, mas é basicamente... Eu posso falar, Neuza, mas acho que Nedinha e Zé já podem entrar, né? E se tiver outras pessoas com questões, acho que coloquem aí por escrito ou assinarem, né? Para a gente poder aproveitar bem o tempo. Porque depois do tempo, eu fico impressionado como o tempo corre, assim, corre pela mão, né? Quando a gente monta a live e pensa, 2 horas, será que eu tenho conteúdo para 2 horas? Quando o tempo está acabando, a gente pensa que não fez nada ainda. Eu estou desconectado. Pois é, entra aí. Mas eu ia comentar 2 coisas, gente, provocado aí pela questão do João. Uma, eu acho que a gente tem muita tarefa de território, muita mesmo. Quando eu digo muita tarefa de território, a gente consegue reconhecer o quanto que há de exposição das pessoas, e vejam até o seguinte, quem é que está tomando certas providências para proteger pessoas muito expostas, especialmente a população dos grandes centros urbanos, que tem uma população de periferia muito grande, e a periferia nos grandes centros urbanos é uma periferia aglomerada, é uma periferia de muita gente no mesmo lugar. É claro que isso acontece em Fortaleza, não vai acontecer nos municípios de interior, mais interior, ou nas zonas mais rurais, mas é óbvio que isso, em Fortaleza é óbvio, né, que isso acontece, essa aglomeração de pessoas, mas a gente tem as pessoas que seguem saindo para a rua e para ambientes que poderiam ser evitados, o afastamento poderia ser maior. Assim como a gente tem uma quantidade de pessoas que está trabalhando, a gente tem as pessoas que estão na teleentrega, e fico assim um pouco impressionado, que a gente diz, eu não saio de casa. Sim, quem não sai de casa, alguém está saindo. Porque se a pessoa não sai de casa, quem está trazendo as compras? Quem está apoiando as necessidades da casa? Não tem alguém que está fazendo essa circulação. E a pessoa que está fazendo essa circulação está circulando por quais e quantos lugares, por quais e quantas pessoas. Só isso já vai me dizendo assim, do quanto que nós temos um trabalho, especialmente se a gente é ligado à atenção básica, o quanto que a gente tem de trabalho com esses trabalhadores de serviços essenciais que não fecharam, para que eles, de fato, saibam se proteger e possam se proteger. Quem está no supermercado, quem está no posto de gasolina, quem está na fruteira, quem está nas teleentregas, tem um trabalho, por exemplo, só aí a gente já teria alguma coisa. Também eu acho que tem um tema que eu não falei, e que eu acho que é importante a gente anunciar isso, porque eu participei de uma live na semana passada, acho que foi com o Cuiabá, que o tema era saúde mental, e a gente fica pensando na sobrecarga do trabalho que nós, trabalhadores de saúde, temos quando estamos nas frentes de trabalho, mas é como se a gente estivesse procurando assim, um nexo causal entre o sofrimento psíquico e o trabalho, e as exigências do trabalho. Acontece que a gente não são só as exigências do trabalho. Agora da casa, são as exigências da casa e dos nossos familiares. A gente entra em estresse, por exemplo, porque vai para o trabalho e tem que voltar para casa, e a gente tem um idoso para cuidar.
Então, hoje a gente tem uma pessoa com deficiência para cuidar. Então, a gente tem uma sobrecarga na nossa saúde mental, que não é o trabalho em si, mas o fato de estarmos trabalhando. O que acontece com outros trabalhadores de serviços essenciais que estão abertos. Então, eu queria chamar a atenção de que, às vezes, a gente faz poucas conexões, e nós somos uma rede de conexões. A gente consegue dizer também, como eu dizia antes, do aluno, da aluna que vai voltar para a escola, como se o aluno voltar para a escola não tivesse pais que trabalham, por exemplo, com a teleentrega, ou que trabalham no correio, ou que trabalham com viagem, e que, portanto, as pessoas não estão fixadas em território algum geográfico. A gente vai tirando de cena esse conjunto de circunstâncias que vão dizer de que, sim, tem trabalho para gente forte no território, de comunicação e interação, e tem trabalho sobre a proteção da nossa saúde, que não é uma exposição só do trabalho. É também das condições, das nossas condições de vida, e que, entre outras coisas, somos trabalhadores. Zé, Neidinha. Zé, Neidinha. Zé voltou. Tá aí, Zé? Quer falar alguma coisa sobre a observação? Eu queria aproveitar que a minha conexão está mais ou menos. Não sei se vocês estão ouvindo, mas assim, eu queria pegar essa questão das informações para a população. Tem uma orientadora que estava no UBS que disse que um dia a UBS toda já reorganizada, com o distanciamento e tal, aconteceram duas coisas. Uma foi uma usuária chegar e pedir uma receita de lockdown, porque ela queria saber que remédio era esse, que estava muito comentado na televisão, ela queria esta medicação para se livrar da Covid. E uma outra foi que a minha aluna contou que a paciente, ela atendeu, mantendo a distância, ela se levantava, aferir temperatura, voltava e tal. Quando terminou a consulta, a paciente chegou e disse: doutora, eu lhe fiz alguma coisa, porque você não me abraçou, você não me cumprimentou, você não falou comigo. Né? Então, veja, são situações do cotidiano que a gente vê o tempo inteiro. Então, na verdade, o grande problema é que, assim, dando das informações desta família, ou como o Naumar fala, né, infodemia, né, informações de toda a natureza. E no meio delas, né, é a população que acaba sendo a responsável por seus atos. É para a população que cabe a questão da higiene das mãos, da ética respiratória, né, como se chama, a limpeza do ambiente, o isolamento social, não sair de casa, inclusive as últimas informações é para a população também, que cabe agora detectar em si mesmo os sinais e sintomas para ir, no momento certo, buscar o atendimento certo, na hora certa. E a saúde e a doença são condicionadas pela capacidade física do trabalho, que a grande maioria da população que vive nesses territórios de atenção primária e atenção básica, né, tem como referência como doença a impossibilidade de trabalho. Sinais respiratórios, sinais e sintomas respiratórios, a população não considera uma doença capaz de fazer com que ele vá ao médico. Né? São comportamentos, são ações, são atitudes que não fazem parte da população. Mas a informação é dada no sentido de que, se você não fizer, você estará contaminando a si e ao outro. Aí, neste momento, se apela por uma solidariedade que não existe, Ricardo, por exemplo, em torno da morte. Né? Nós vivemos uma sociedade, um momento de tanto individualismo, que a morte do outro só nos toca se o outro for muito próximo. A gente vê
na população indígena, por exemplo, quando morre um indígena, toda a aldeia sente, fica de luto, fica sentindo a perda. Nós, no momento que nós estamos vivendo, essas mais de 100 mortes, o que significam? Significam, talvez, aquilo que está na mídia, que está até pegando aí em termos da política, que eu sobrevivi, eu estou conseguindo sobreviver. Os mais fracos que se explodam. Eu sou mais sábio, eu sou mais sagaz. Né? Então, é esse tipo de relação, de pensamento, né, que existem nos territórios. Então, eu acho, assim, acho muito legal a gente tentar, né, criar formas de se comunicar com a população, mas com a população, junto com ela. Porque não é só adaptar o conhecimento científico a uma linguagem popular, que foi como a educação popular era vista, né, como uma estratégia de melhor passar o recado que digamos assim, a prescrição médica desejava. Mas produzir com a população informações que façam sentido, ou seja, que comuniquem qual é a situação dessa população, que dê uma visibilidade dessa população e que ajude a mostrar os caminhos. Porque, senão, essas informações continuam sem sentido. E aí, nós vamos continuar vivendo meses e meses e meses nesta situação que eu chamo de puxa-encolhe, né? Porque, como o Ricardo falou, a estabilidade não significa muita coisa. Significa que as pessoas pararam de adoecer ou pararam de uma mortalidade, os sistemas de saúde fecharam, colapsaram e pronto, que não tem mais nem informações. Né? A questão é como, né, quer dizer, fazer não, como é que a gente vai conseguir, né, colocar no centro disso tudo os interesses e a vontade, como a Neidinha falou, as vidas que valem muito, cada vida vale muito. Como é que a gente vai colocar no centro da discussão isso, e não a perspectiva de que, eu estou sobrevivendo porque eu estou mais forte. Talvez seja isso, inclusive, que o governo tem agora aumentado o apoio, né? Tinha conseguido maior apoio popular, pelo Ibope, pelo Datafolha, sei lá, porque a perspectiva é essa. Quem morreu, acabou. Quem sobreviveu é o herói. Então, como é que a gente pode, né, desconstruir isso e transformar isso numa perspectiva de uma solidariedade construída? Não é uma solidariedade mecânica. Mas, como eu falei, uma solidariedade consciente que tem uma direção nesse sentido. É isso. Aproveitei que o microfone está ligado. Não sei se vocês ouviram. Deu certo, professor Zé Ivo. Eu vou passar a palavra à professora Rocineide e o professor Ricardo Cecim, ele quer complementar algumas coisas, aí eu já peço para vocês já irem encaminhando as suas palavras finais, porque a gente já está chegando à finalização desse nosso encontro, tá certo? Então, passa a palavra a Neidinha, na sequência para o senhor Ricardo, para a gente já ir finalizando. Então, assim, acho que essa questão que o João Agostinho traz é muito interessante, né, para a gente pensar. Eu acho que tem a ver com investimentos que nós mesmos temos feito no campo da formação. Né? E aí, essa pergunta, Agostinho, João, não sei como é que você gosta de ser chamado, Neto, é muito importante no momento que a gente está vivendo, né? Porque eu fico pensando assim, acho que a gente teve muitos avanços, né? Desde aí a nossa Constituição, eu acho que o diálogo MEC, Ministério da Saúde, eu acho que se avançou muito. Acho que na saúde a gente conseguiu produzir leis bem interessantes. E a educação, eu acho que também, mas que o movimento do território é muito dinâmico.
E essas estruturas, que na formação, inclusive, a gente fala que são as grades curriculares, elas muitas vezes nos aprisionam. E aí elas vão aprisionando os nossos corpos e, obviamente, os nossos jeitos de expressar o que está passando por ele. Né? Quando o Ricardo traz a história das imagens, né? Quantas vezes, para a gente usar a história das imagens, vai ter colega seu, ou do consultório do lado, ou lá na igreja, né? Ou lá na sala de aula da universidade, que acha que é besteira, que a gente tem que estar prescrevendo, ainda que não seja com a caneta. Mas, né? Então, é importante essa reflexão que você faz, porque essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, inclusive porque no Brasil, a gente fez opção em muitas formações pelo PDL e a gente não fez a opção pela problematização freiriana. Então, a gente tem vários autores, né? Por que nós seguimos uns e outras pessoas seguem outros? Essas são questões importantes, que não vão ser respondidas aqui, mas que são questões que nós precisamos começar a pensar sobre elas, né? Porque que a gente fala no conjunto de evidências, né? Uma aprendizagem baseada em problemas. Quais os problemas que eu desenho lá no meu escritório, às vezes com um grupo de professores, ou os problemas que eu topo partilhar com os estudantes e as estudantes, seja em que lugar seja na graduação, seja no ensino infantil, que a gente desde cedo está dizendo a importância do ato de perguntar, a importância do ato de perguntar. Só que as pessoas, elas perguntam, ninguém escuta. E aí, elas produzem silenciamento nelas. Então, às vezes, essa coisa da problematização, ela também fica vazia. Assim como Zé Ivo trouxe agora, que às vezes as pessoas pegam a educação popular e acham que vou colocar uma chita aqui na mesa, porque, afinal de contas, hoje a gente vai discutir a educação popular. E aí, tem uma questão que inclusive, como princípio, né, qual é o projeto político, inclusive, pensando nesse cuidado político que o Ricardo nos trouxe, né, e que o Zé Ivo também falou, qual é esse cuidado político que nós estamos tendo, inclusive, quando a gente minimiza um saber em relação ao outro, quando a gente fala que a evidência do ensaio clínico randomizado, ela é muito mais importante que a evidência lá dos profetas da chuva. Eu não sei, porque eu fico pensando muito assim, quando chega aqui no Nordeste, viu, Ricardo? Ricardo anda muito por aqui. A gente, por exemplo, não pode falar só no fenômeno da seca, nem escuta só com os órgãos que do Estado tratam disso. É importante que a gente escute a sabedoria popular. Isso faz um sentido para a gente, né? Mas a gente escuta. Quem escuta? Então, quando você coloca isso, você começa a abrir um leque de questões, inclusive do campo da problematização. Qual problematização? Né? E quais os autores nós temos nos apropriado para fazê-la, para dizer, inclusive, que nos nossos currículos ela está presente. Então, essa coisa das palavras, ela é muito interessante. O Ricardo falou em filmes, eu me lembrei de um filme que é A Vida Secreta das Palavras, que tem uma menina que não fala nada e diz tudo. E quem vê, e é tão fantástico, né? Porque às vezes eu fico pensando que nós mesmos, né? Às vezes a gente não tem a preocupação com a nota áudio. Agora eu estou preocupada aí com cegos, né? Porque geralmente quem a tradução em Libras, já, graças a Deus, é pouco. Não sei se a Ju está aí, a Juliana Donato, é pouco. Mas a gente mesmo, né, com cegos que querem saber quem somos nós, a gente às vezes não diz. Então, quem está falando aqui, né, uma Morinha do Ceará, né, Roxinho Redondo, então essas coisas
vão também nos vinculando, assim como a gente vai produzindo sentido. Então, eu acho que não chega ao território também por uma série de questões, inclusive por conta de nós, porque nós, às vezes, só fazemos essas perguntas, inclusive aqui, não é uma questão direcionada a você, mas estou dizendo que essas perguntas, estou me lembrando aqui da Estivá, né, e também do Vitor Vala, que a história do erro da interpretação de quem é mesmo. Acho que tem um texto do Vitor Vala que é muito interessante. E aí eu vou concluir para passar para o Ricardo, porque eu sei que o tempo urge, a Domingos Olímpia é Grande, que é a nossa avenida aqui, né? Queria só lembrar, assim, o que a gente tem trazido, né, de referenciais. Eu queria deixar 2 lugares que têm referências muito importantes que estão sendo produzidas aí para a própria, com a universidade, com a extensão universitária, com gente que está escutando gente. A gente está lançando agora um boletim da Abrasco, né, que está num formato bem legal, com ilustrações, com imagens, com textos, então, de várias gentes, escritos de vários jeitos, com propostas de vídeos. Então, é um material que eu acho que está aí, vai ser disponibilizado nos próximos dias, né? Um boletim que nós, do GT, eu faço parte de um GT da Abrasco, que é o GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco. Então, quem se inscrever, inclusive, vai ficar recebendo via online esse boletim. Então, brevemente, nós estaremos aí partilhando isso. A gente também está lançando aí uma coletânea de livros, né? E aí a gente está lançando uma coletânea de livros pela Rede Unida. Então, a biblioteca da Rede Unida é uma biblioteca virtual, gratuita, né? Todos os livros são livros de uma excelência, né? Que vocês podem baixar, assim como no GT da Abrasco nós temos muitos. Mas agora a gente vai, a partir do dia 28, fazer lançamentos de livros, e eu queria convidar vocês para o lançamento de uma companheira do Ceará, Vera Dantas, vai estar lançando um livro com os cirandeiros, com gente que fez a aposta na educação popular, não só pela chita, nem pela questão panfletária, mas que dialogou com o campo da educação permanente, na verdade, deu vida ao campo da educação permanente aqui no Ceará, né, com todo o potencial de germinação que nós temos, que é não negar nenhuma das linguagens, é trazê-las todas, é dizer que vacina nós precisamos, mas a gente precisa conversar, sim, sobre a vida do técnico de enfermagem, e não é só a vacina que vai garantir, né, e aí muito bem falou o Ricardo e o Zé Ivo, o que é base está sendo desconsiderado no nosso país. Então, nós precisamos nos convocar para estar aí, nessa revogação da Constituição 95, que tem a ver com isso. Pedagogia da assistência no território. Então, é o SUS, né? A gente precisa pensar nisso. Muito grata, né, Eugênia, você está nervosa ali, e até breve. Professor Ricardo, quer falar um pouquinho, e aí a gente vai quase que encerrando. Bora lá, professor Ricardo. Vamos, na verdade, eu quero estar em cima do horário, né, previsto, mas eu me dei conta que tinha uma questão para falar ainda da universidade, naquela pergunta do João. Acho que a Neidinha começou a resposta para ele, já situando algumas coisas importantes. Mas é que eu estava dizendo de volta às aulas, estava falando da universidade e tal, é que eu acho que é relevante a gente também se dar conta que parte da universidade não fechou, porque a parte da pesquisa não fechou. Se seguiu fazendo muita pesquisa na universidade brasileira e muito desenvolvimento tecnológico. A gente vê na imprensa todo dia universidades que trabalharam com o desenvolvimento de um respirador, que trabalharam com a investigação sobre a eficácia das máscaras. Tem muita universidade que seguiu ativamente trabalhando na pesquisa com os seus estudantes da pós-graduação. E a gente está vendo o Ministério discutindo, inclusive, qual é o estudante de pós-graduação que vai ter bolsa a partir de agora. A gente tem essa dificuldade de avaliar como é que a universidade pesquisa, e o quanto que a universidade não para de pesquisar, e o quanto que a pesquisa ela é parte estruturante do que se faz mesmo, especialmente
universidade pública. Eu acho que vocês talvez tenham acompanhado, mas a UFC foi uma das universidades citadas recentemente entre as universidades com grande produção científica no mundo. Tem a Universidade Federal da Paraíba, tem a Federal do Ceará, como universidades que estão nordestinas citadas no ranking internacional de citações. Então, a gente tem mesmo uma produção científica importante na universidade que não ficou, não parou mesmo nesse período agora. Então, isso é só para dar um exemplo de que esse componente aula, 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 parece que isso é o fazer da universidade. A gente tem outras coisas. O tema da problematização que ele trouxe, que eu disse que Nedinha começou já respondendo sobre isso, eu acho, João, não sei se ele está na sala ainda, acho que sim, está na sala ainda, eu queria que a gente colocasse pelo menos assim, um E ou um verso para a gente se dar conta que problematização e afecção. Por que eu estou chamando a atenção para o tema da afecção? Porque como uma tarefa para a universidade, especialmente quando eu falei antes do genocídio, porque a gente segue precisando falar das mortes e certos perfis de morte. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma coisa, eu acho que foi uma coisa muito que, em face de termos que guardar o distanciamento social, depois que morre o George Floyd, a população vai para a rua. E ela vai para a rua porque não é possível silenciar, ou não é possível guardar distanciamento numa coisa como essa, numa morte como essa. Assim como não seria possível a gente estar numa morte que acontecesse com a Marielle agora, a gente não ir para a rua. Não seria possível. Eu acho que tem certas circunstâncias em que a gente precisa demonstrar a nossa defesa do valor que tem a vida e o viver, do quanto que as vidas importam, é que certas coisas no Brasil, muito rapidamente, elas ganham uma legenda, assim, né? São palavras de ordem, elas vão perdendo a força que elas têm. Mas a linguagem apresentada agora, né, nos Estados Unidos, vidas negras importam. E aí, para a rua com a camiseta, vidas negras importam. A gente precisa dizer isso, e isso é um tema que eu não acho que é só problematização. Porque a gente sabe que saber sobre isso se sabe. A gente sabe que a população está informada sobre isso. É preciso sentir isso no seu corpo, é preciso ser afetado por isso, porque se a morte de um negro não significa nada para o teu corpo, não vai adiantar que a tua razão diga não se mata os negros. O nosso corpo precisa sofrer quando um negro morre porque era negro. O nosso corpo precisa sofrer quando uma mulher trans morre porque é uma mulher trans. O nosso corpo precisa sofrer quando um homem trans morre porque é um homem trans. O nosso corpo precisa sofrer com isso, porque isso não é alguma coisa que a gente possa dizer assim, é no plano da consciência. Não é no plano da consciência, é no plano do meu corpo. Se o meu corpo não sente essas coisas, a gente consegue suportar essas mortes, a estabilidade das mortes. Não dá para suportar a estabilidade das mortes, essas mortes precisam cair, elas podem cair, e a gente precisa ser agente de que essas mortes caiam, mas a gente também precisa ser agente de que todas as mortes evitáveis sejam evitadas. A gente pode, acho que não me lembro quem citou o Krenak, né? Não sei se foi Nedinha que citou, foi o Zé ou ambos. A gente tem essa voz indígena. O nosso país, ele só existe, ele começa, os humanos no nosso país são indígenas, até nós sermos invadidos pela Europa, sermos colonizados pela Europa, e a gente aceita que a morte entre os indígenas, quando a gente diz que o número de mortos entre os indígenas é pequeno, só se for sem atração, porque põe o número de mortos sobre o tamanho da população indígena, morre muito mais indígena. Chamou a atenção do significado da morte entre os indígenas. Então, essas coisas são importantes. Quando eu dizia que o cuidado é político, acho que o tema que o João perguntou da problematização, eu diria problematização, politização e afecção junto com sensibilização, porque sensibilizar sem com que esse corpo da gente sofra junto, também não é suficiente. Eu dizia numa live anterior, aí, acho que foi com Petrolina, conversando com o grupo da residência de saúde mental.
de Petrolina, é de que nós precisamos ler um Krenak, nós precisamos ler uma Djamila, nós precisamos ler esses autores, precisamos ler como parte básica da nossa formação. A gente sabe que até, eu vinha lendo agora recentemente o quanto que essa palavra que é o lugar da fala, essa linguagem, o lugar da fala, vai caindo por terra. Quando a Djamila vem com esse tema, o lugar da fala, ela está chamando atenção para a negritude e para as mulheres negras. E a gente ainda não entendeu essas coisas. Eu digo, a gente segmentos enormes da população ainda não entenderam essas coisas. A gente viu o que aconteceu agora com a menina que precisou sair do Espírito Santo para Recife para poder fazer um aborto, porque olha o significado que tem. Eu até respondi numa rede social de que eu participei, quantas mortes essa menina vem sofrendo a cada dia. Ela vem sofrendo tantas mortes que a gente não sabe como que ela vai enfrentar a possibilidade de construir vida ainda. E a gente está discutindo, está agredindo a unidade que topou fazer o procedimento cirúrgico nela, como se não tivesse um conjunto de mortes nessa vida que só tem 10 anos. Com 10 anos, quantas mortes essa menina já experimentou? Então, o que a gente chama de vida, o que a gente chama de morte? Tem hora que dá um nervoso a gente reconhecer que dentro do setor da saúde ainda tem gente que não compreendeu essas coisas, ainda não compreendeu o que quer dizer viver, estar vivo e produzir vida. Eu acho que nesse tema, que é educação na saúde, processos pedagógicos e assistenciais, Nedinha, essa chamada precisa dizer de que a saúde ela vem quando é para apoiar a produção e a construção de projetos de vida. É aí que a saúde vem. Senão, os processos de vida, eles não são na ausência de morte, na ausência de doenças. Não são. E a gente sabe que não são. Acho que essa pandemia, inclusive, vai nos fazer compreender melhor certos aspectos da saúde que a gente até agora não entendeu. Então, se de um lado a gente vai sofrer, estamos sofrendo com as mortes, a gente também está recebendo baldes de água fria todo dia, nos perguntando o que é, afinal de contas, saúde, o que é, afinal de contas, proteção à vida, o que é, afinal de contas, formar um profissional de saúde. Como eu disse antes, quando a gente participa de um negócio desses, somos só 3 pessoas e Neuzinha nos cuidando, e a gente vem aqui, fala, e quando a gente chega a hora de acabar, a gente pensa, vamos começar de novo, que agora que aqueceu, né, Neidinha? Agora a gente pode começar a falar. Gente, muito obrigado. Se a gente tivesse mais tempo, eu seguiria com a nova rodada. Gente, eu quero, em nome do Observatório aqui de Políticas Públicas de Saúde, do MUTEDES, da UFC, agradecer a participação da professora Maria Rocineide, professor Ricardo Cecim, professor Zé Ivo, que ficou oscilando, cai, entra, enfim. E ele está dizendo aqui, quase não consiga falar, obrigada a todos. Eu queria dizer que... Conseguiu, Zé? Eu queria falar um pouquinho, agradecer, que eu não fiz no começo, fiquei todo atrapalhado. E assim, Ricardo, eu não consegui ainda me adaptar a esta vida virtual, né? Sofro, fico ansioso, a internet cai, mudo o computador de lugar, enfim. Mas eu só queria terminar dizendo que, no meio de tanta dor, de tanta tristeza, existem coisas muito interessantes. Numa conversa com o pessoal da gente tucana lá do Amazonas, ele deu um depoimento muito interessante de como a cosmovisão do cuidado da medicina indígena aflorou quando os serviços de saúde tradicionais, os nossos serviços, né, biomédicos, não deram conta. Aí os próprios índios, que inclusive os não aldeados, começaram a recuperar a cosmovisão indígena, que a doença é um elemento externo, que o corpo tem que se fortalecer para poder proteger. Para proteger o corpo é necessário criar cortinas, inclusive com defumadores, é preciso tomar ervas para se purificar e etc. E tal. E um outro exemplo vem das mulheres marisqueiras lá da Ilha de Maré, em Salvador, quando elas chegam e colocam, gente, vocês que moram na Pituba, a Pituba é um bairro nobre em Salvador, tem que entender
que o nosso território, o nosso trabalho de catamarisco é o que satisfaz vocês também. Ou vocês nos respeitam, ou vocês vão sofrer também. Isso, esta indignação e esta afirmação são coisas muito legais que a gente está aprendendo no meio de tanta dor. Então, gente, muito obrigado. Adorei estar com vocês todos. É pena que a minha conexão tenha ficado ruim, né? Eu não consigo aparecer, mas um grande abraço a todos e estamos juntos. Boa noite. Então, boa noite a todos e a todas. E falando um pouquinho que o professor Ricardo falou, o que é que afetos, ele disse bem assim, que afetos eu posso convocar? E eu quero dizer aqui que hoje eu fui convocada pelo afeto das minhas queridas amigas, professora Neidinha e a minha querida Carmen Leitão, que está coordenando com grande maestria esse observatório. Então, eu fui, o meu corpo foi extremamente afetado e eu estou, assim, muito, muito feliz, muito legal poder estar aqui, ouvir o Zé, a Neidinha, o Ricardo, ouvir coisas para poder retomar alguns fios de meada que, às vezes, no campo, no trabalho, no dia a dia, a gente vai perdendo, né? Então, como é bom a gente poder, de fato, se afetar, se emocionar e se mobilizar para fazer alguma coisa, né, em relação ao outro, e muito legal, muito bom. Então, agradecer a todos, agradecer ao João e ao Cleison, que trabalharam aí nesse bastidor para esse encontro acontecer, a Carmen, né, que a gente já agradeceu, e a todos vocês e a todos os participantes, tá bom? Então, muito obrigada e boa noite a todos. Tchau, queridos. Tchau, queridas. Beijo.